Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos aqui no Só Ouvir, testemunhos. E povo de Deus, eu tô aqui tomando café, estudando a palavra de Deus. E, e o povo não para de me chamar no Insta. E eu tô aqui. É o seguinte, povo de Deus, eu contei um testemunho. Eu contei um testemunho e eu falei nesse domingo que aconteceu e que eu ri muito. Eu ri muito assim, é, do que eu vi, do que eu ouvi. Mas quando eu falo do que eu vi, eu estava ouvindo um pastor, eu estava ali em espírito, eu estava ouvindo o pastor e eu estava participando literalmente. E ali, povo de Deus, eu tenho falado com vocês do fio de cabelo que não passa se tiver com Deus. Deus é santidade das santidades. Deus, ele diante dos olhos dele não há nada encoberto, não há nada encoberto. E eles estão perguntando o que eu tomei de café. Eu tomei café preto com batata. Mas aí, povo de Deus, eu contando para vocês o testemunho de domingo, o que aconteceu, porque eu ri tanto assim, e ali eu ouvindo, participando, literalmente, é, Deus me deu a resposta ali, Ele me deu a resposta e eu ri muito. Mas aí eu tenho falado com vocês assim que é, é a nossa caminhada, é o nosso dia a dia que Deus ele vai desenrolando, ali desenrolando, tirando as artimanhas do diabo da nossa vida e nos mostrando até onde que estava o embaraço e que ele está desembaraçando a partir dali. E nesse domingo, assim, eu tenho falado muito assim de checkmate. Sabe quando você dá um checkmate, você tá ali, dá um checkmate na pessoa, a pessoa não assim, ó, você deixa bem claro para a pessoa, ó, é assim, assim e assim. Eu tenho falado assim, olha, há um acerto, há um acerto do lado da pessoa e até então eu tenho esticado. Aí eu falo com ela, assim, ó, eu faço, mas se vocês fizerem assim. Então, e eu já declarei para vocês aí em público, eu já falei assim, ó, que talvez vocês não estão acreditando porque eu sou uma simples dona de casa e que não sou eu, é Deus. E vocês, assim, querem testar. Olha, eu já deixei bem claro o que eu quero. E se não houver acerto das suas partes, eu já deixei bem claro, eu estou na unção de Deus. Eu estou na unção de Deus e não é homens, é Deus. Entende? É Deus, é Deus. E quando eu falo com vocês, quando eu explico para vocês, vocês mesmo entendem que não pode. Como uma dona de casa vai ter um entendimento tão assim apurado? Como uma dona de casa vai saber falar de tal assunto com tanta certeza do que está falando? Então, gente, é aí que está o milagre, é aí que está o milagre. Mistério não, é milagre. E milagre não se explica, o milagre se vive. E nesses dias atrás aí eu ainda vou falar de checkmate. Eu estava no ônibus e nós mulheres, assim, eu já falava isso, já deixei bem claro, assim, com um olhar eu tiro a pessoa todinha, com um olhar, assim, que eu dou na pessoa, eu tiro ela todinha, coloco ela toda sem graça. Mas, povo de Deus, eu estava no ônibus e a mulher implicando ali, implicando, isso é sempre, povo de Deus.
É a pessoa implicando ali comigo e o assunto era: que no domingo, fala, vamos sair com você, que não sei o quê. Mulher, quando quer fazer ciúme na outra, nem vou falar a palavra aqui, tá, povo de Deus? Mas aí, eu, Solange Júlio, sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E deixo bem claro para vocês que vocês, mulheres, devem de ser assim. Vocês devem de viver para vocês, não para agradar a outros. Seja homem, seja mulher, seja... Não, você tem que, em primeiro lugar, agradar a Deus e depois se conhecer e agradar você. E aí ninguém vem para cima de você, te causando sofrimento. Mas aí nós ali no ônibus, e a mulher lá, ai, quis almoçar, mas eu falei. E eu só ouvindo, entendendo tudo ali, e de repente eu falei bem assim, ó. Eu falei bem claro, assim, ó. A palavra de Deus diz o que a palavra de Deus diz sobre casamento. Deixei bem claro o que a palavra de Deus diz sobre casamento e que a pessoa está ali no checkmate, que eu deixei ela no checkmate, ela está ali presa. Porque quando você contrai um casamento no Senhor, a palavra de Deus diz assim, olha, por muito tempo, gente, eu falava assim, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. E eu ouvia nitidamente uma voz que falava assim, mas Deus separa. E eu ouvi tanto que eu cheguei a falar. E aí eu falava o tempo todo, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. E ali, gente, eu ouvi que eu cheguei a falar, mas Deus separa. E eu ali, assim, eu acordei para aquilo ali e fui buscar na palavra de Deus. E realmente está lá. Eu chamo a atenção de vocês, mulheres. Leiam a Bíblia, mas leiam a Bíblia ali. Eu estou sempre instruindo vocês. Leiam a Bíblia ali, na companhia do Espírito Santo de Deus. E aí vocês vão aprender muito. Aquela dúvida, aquela resposta que você está buscando, você vai encontrar. Mas assim, não leia a Bíblia como se fosse história, não. Leia a Bíblia em espírito, no Espírito Santo de Deus, na companhia do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele subiu ao céu e ele deixou o Espírito Santo, ele deixou, eu vou enviar. É mister que eu vá para que o Espírito Santo venha, entende? Ele deixou bem claro para os discípulos dele. E hoje é nessa companhia que nós temos que estar. Nós temos que estar na companhia do Espírito Santo de Deus em tudo que nós formos fazermos, em tudo que a gente for fazer. Entende, povo de Deus? E ali, povo de Deus, assim, você estando na companhia do Espírito Santo de Deus, não há engano, não há erro. E no momento assim que você entender que a pessoa está ali no checkmate, é ela com Deus. Assim, é ela com Deus. Você já deixou bem claro para ela, você já mostrou ela na palavra o erro dela. E ali é como eu falo, nós pregamos, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence, entende? Você deu o checkmate na pessoa ali, mostrando para ela a verdade. E assim, a partir daí, é ela e Deus. Você a entregou na mão de Deus. O checkmate que eu tô falando aqui é esse aí. E tem muita gente aí, povo de Deus, que eu dei o checkmate, tá aí fingindo de bobo. Mas, para Deus, não tem como você esconder, não tem onde você esconder de Deus. Está no checkmate, é você e Deus. O que eu posso fazer por você é estar orando, é estar levando ali a sua causa para Deus, é estar
ensinando você, continuando a ensinar a você, se você quiser me ouvir, o que fazer, como fazer. Eu estou sempre pregando arrependimento, inclusive às 18h30 eu estou fazendo um ensino sobre a salvação, né? E, e assim, ensina muito nessa dúvida que vocês estão. É, ali, o que é uma salvação? E é isso, assim, vocês é que tem que procurar aprender. O ensino que eu estou fazendo às 18h30 chama Como Receber a Salvação, entende? Como receber a salvação. E, arrependimento é uma das primeiras coisas que você tem de fazer. E a partir do momento que você arrepende, Deus vai estar te encaminhando, vai estar ali te provando assim no sentido de correção. E se você passar, né? Se você passar na palavra de Deus, diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos nos levantar e ficar de pé, acordar e ficar acordado. Lá atrás, pessoal, quando começou essa confusão, começou eu falo uma luta que foi desnecessária para cima de uma pessoa que totalmente inocente. E aí eu falei com vocês que eu ia chamar um a um, que todos aqueles que envolveu aqui, que quis me prejudicar, seria chamado um a um e queria se converter. Está acontecendo. Eu tô aqui para ajudar vocês. É como eu disse ontem. Ali eu dei a passagem ali daquela mulher, daquela mãe que a filha dançou para o rei. E o rei deu ela metade do reino. E ali aquela mulher, naquela ânsia de vingança, naquela ânsia ali, ela quis matar o profeta. Ali diante de uma riqueza tão grande que o rei estava oferecendo para ela, ela preferiu matar um profeta do que viver ali na riqueza, do que ajudar as pessoas ao redor dela. E eu falo com vocês, e falei e vou falar com vocês. Em todo momento eu vou querer ajudar. E só para começar, eu quero ensinar a vocês a como sair das mazelas do diabo. E quando eu tô ensinando, tô dando esse ensino, como receber a salvação, e tô falando com vocês assim, ó, uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer é arrepender, é reconhecer os seus erros e sair desse caminho. Arrepender é um arrependimento verdadeiro, porque de Deus você não engana. Com Deus você não brinca. Você pode ter brincado com um cristão aí, inocente, vocês podem até ter eliminado vários cristãos aí, debochando deles, rindo na cara deles, mas de Deus, com Deus, não dá para você debochar, não dá para você brincar. E não fique me fazendo propostas antes de acertar comigo. O que eu estou pedindo é muito simples. Então, depois que vocês acertar, aí a gente pode sentar e conversar, entende? Porque o meu propósito, o meu único propósito é ajudar a vocês, ajudar, entende? E é isso. E fiquem com Deus e até a próxima chamada no nome do Senhor Jesus de Nazaré.